Meu irmão, minha irmã do podcast, mais uma vez, Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages. Eu gostaria ainda, antes das eleições do dia 15, fazer uma pequena colocação para vocês. Dia 15 é um dia decisivo para nós, brasileiros e brasileiras. É o dia em que nós comemoraremos 131 anos da proclamação da República do Brasil e teremos o primeiro turno das eleições municipais que definirão os futuros prefeitos ou prefeitas, vereadores e vereadoras. O primeiro turno, ele acontece em todos os municípios, são 5.570 municípios do Brasil. E pelo que nós temos de informação da Justiça Eleitoral, apenas 95 municípios têm a possibilidade de ter um segundo turno. Não é que vão ter 95 municípios, que muitos municípios desses que podem ter segundo turno também já vão definir no primeiro. Para poder ter um segundo turno, é necessário que tenha no mínimo 200 mil eleitores. Então, só desses, se não houver vencedor com uma maioria absoluta no primeiro turno, pode ter um segundo. Mas por que eu afirmo que domingo é um dia decisivo? Segundo o meu entendimento, é porque a vida real acontece muito mais em decorrência das decisões e políticas públicas locais do que as nacionais. Não que as nacionais ou estaduais não sejam importantes, não, elas são muito importantes. Claro, afinal, nós somos uma república federativa. O que significa isso? Na nossa Constituição, no artigo 1º da nossa Constituição, afirma o seguinte, abre aspas, que eu vou ler o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Somos então uma federação, ou seja, a união política de territórios, de estados e municípios, com governos próprios e de certa autonomia tem esses governos. Temos a lei maior, que é a nossa Constituição, e que vale em todo o território nacional, ou seja, em toda a federação brasileira. Mas os 26 estados e o Distrito Federal e mais os 5.570 municípios têm seus governos, estadual ou municipal, próprios e suas leis particulares. Claro que essas leis particulares nunca podem ultrapassar os limites da lei maior, que é a nossa Constituição, e nem estados e municípios podem se separar do país. Mas é importante ressaltar que os governos locais têm uma autonomia sobre muitas questões locais. Por isso mesmo, apesar da grande importância e relevância do governo federal, que a gente não nega, nem pode negar, a vida ou a morte acontecem a partir das pequenas comunidades, isto é, dos municípios e também dos estados, onde se faz a educação, a saúde, o emprego, o progresso, o desenvolvimento, mesmo com os incentivos e as decisões e políticas públicas que vêm do governo federal, ou da Câmara Federal, ou então do Senado, é sempre nos municípios que se tomam as decisões sobre educação, saúde, emprego, progresso e desenvolvimento. É sempre no município que acontece ou deixa de acontecer a vida real. Daí a grande importância de nós elegermos ótimos prefeitos ou prefeitas, ótimos vereadores e vereadoras. São os governos locais, quer dizer, os municipais, que são como que os pais e as mães do nosso povo. Devem prestar os primeiros socorros, suprir as necessidades, o saneamento básico, ver a carência de moradias e tudo mais que o povo necessita para ter sua dignidade cidadã plenamente atendida. É da boa ou da má administração municipal que depende muito
a nossa vida. Evidente que os estados e o governo federal têm as suas obrigações, lógico, mas são os prefeitos ou prefeitas, sob a vigilância dos vereadores e vereadoras, que buscarão os recursos necessários em nível estadual ou federal para poder favorecer o povo brasileiro. E são esses prefeitos e prefeitas que são a voz do povo junto ao governo federal ou estadual. Assim, desejo que todos afirmemos nossa consciência cidadã, analisemos muito bem em quem depositar nosso voto para poder executivo e poder legislativo. Não podemos votar segundo a opinião de outros. O voto tem que ser necessariamente pessoal e totalmente livre. Este é um dever intransferível de responsabilidade. O voto, você não pode ir na onda dos outros, né? Essa responsabilidade para o bem dos municípios e dos munícipes, isso não se transfere para outros. Nós temos que tomar essa decisão, cada eleitor sozinho. Não há problema nenhum se numa mesma casa, numa mesma família, numa mesma empresa, até numa mesma comunidade religiosa, cada um votar em candidatos diferentes. Isso não é problema, embora muitos achem que todos da família têm que votar para o mesmo candidato ou candidata. Não. A consciência e decisão tem que ser pessoal e livre e não pode ser pensado apenas em seu bairro, em seu grupo familiar, em sua igreja, em sua associação ou em seu grupo. O voto é pessoal. O voto é pessoal e livre. Mas o que for eleito ou eleita será para o município todo, não só para o seu grupo. Então, informar-se bem, mesmo com troca de ideia com outras pessoas antes de votar, sobre este ou aquele candidato ou candidata, isso é saudável. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode tentar forçar os votos dos outros, mesmo que for dentro da sua própria família, ou da empresa, ou do funcionário público. A propaganda política é saudável, necessária e legítima, claro, sempre dentro da lei, da ordem, da ética, do respeito aos oponentes. Porque na política tem oponentes, não pode ter inimigos. Quando na política tem inimigos, ela está viciada, essa política. Oponentes, sim. Inimigos, jamais. Eleições não podem, então, gerar inimizades ou divisões, às vezes insuperáveis. Após cada pleito eleitoral, o coletivo deve sair vencedor. Em eleições, só deve ter um vencedor. Quem é? O povo, o bem comum. Candidatos e candidatas não serão ganhadores ou perdedores, como a gente fala, mas serão eleitos ou não eleitos. Passada a eleição, quando um povo já é adulto e maduro em sua cidadania, todos devem abraçar juntos o seu município, nesse caso desse ano. Ou quando são outras eleições majoritárias, abraçar o seu estado ou o seu país. Ainda faço uma recomendação para cuidarmos, para que no acirramento dos ânimos, que é tão normal nos últimos dias, na reta final das campanhas políticas, não deixemos baixar o nível, não faltemos com o respeito, não ofendamos ou magoemos ninguém, não falemos mal de ninguém. Como eu disse antes, muitas vezes as palavras ditas no calor dos debates na reta final, mesmo dentro de grupos de amigos, colegas de trabalho ou família, podem não ser retiradas depois. Muitas dessas palavras, uma vez ditas, ficam. Muitas vezes abrem feridas tão profundas que demoram para sarar ou nunca mais serão superadas. Lembremos sempre que a política é uma das mais belas formas de caridade e de prática da justiça e da construção da paz. Deus nos dê a sua luz
para fazermos as melhores escolhas possíveis, segundo a nossa consciência, sempre pensando no bem de todos. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Deus abençoe o nosso município, cada município, todos os candidatos e candidatas e todos os eleitores e eleitores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.